a cura para o autismo e não havendo, é possível uma pessoa que está, de repente, num nível, num grau, regredir com um bom acompanhamento, algum tipo de terapia? Hoje não há cura para o autismo. Até porque, como eu disse a você, a causa é desconhecida. A gente não pode afirmar a causa genética, inclusive, embora alguns casos tenham em comum, não é, um transtorno num determinado gene, mas hoje a gente não pode afirmar causa para o autismo. Então, a questão é que quando a gente pensa em autismo, a gente pensa com o padrão de uma doença outra da medicina. Então, na verdade, a cura na medicina mesmo, para não falar das doenças mentais só, ela é em muito poucos casos. Né? Por exemplo, uma infecção por uma bactéria. Tomou antibiótico, mata a bactéria, ficou curado. Hoje, a ideia de saúde não é voltar ao estado inicial, que seria um estado, em tese, sem doença. Não. Hoje, o entendimento da saúde é do processo saúde-doença, né, sobre o qual cada um de nós é responsável, e o que a gente aprende a fazer é a gestão das nossas próprias condições de doença. O autismo não é diferente disso. Uma criança diagnosticada como autista, ela não vai deixar de ser autista, não depois do primeiro ano de vida. No primeiro ano de vida, você pode fazer intervenções que podem fazer com que ela se organize de um outro modo de funcionamento, em um outro modo de funcionamento não autístico. A partir de um ano de vida em diante, dificilmente ela vai deixar de ser uma criança autista, mas ela pode sim mudar dentro da própria condição autista dela de ser. Entendi. Então ela vai funcionar diferente de outra criança, mas ela pode melhorar muito dentro do funcionamento autístico dela. Agora, não sem ajuda. Uhum. Por falar em ajuda, eu vi que você trouxe aí alguns livros, você também é autora de algumas obras, tal. Fala um pouco pra gente, algumas inclusive voltadas mais para profissionais, né? Mas tem também para o grande público. A gente tem muitos artigos publicados, né? Todos os meus artigos estão publicados, cada um num lugar diferente, e alguns livros que a gente participou ou diretamente escreveu. Então, o meu livro, né, de autoria, que é da minha tese de doutorado, é O Bebê Nasce pela Boca. É um livro que já é de 2009, mas que continua à venda, sendo constantemente reeditado. Não é propriamente um livro para o grande público, mas eu não acho que o acesso seja difícil, a leitura seja de difícil acesso. Nesse livro, O Bebê Nasce pela Boca, que é uma fala de uma criança autista, esses 2 livros que eu vou mencionar, tem no título, dão no título, desde o título, a palavra criança, né? O Bebê Nasce pela Boca é a fala de uma criança que eu relato, cujo atendimento eu relato no livro. Uma criança autista. Então, esse é um deles. Um outro livro que eu queria falar dele foi editado em 2020, é um bebê da pandemia, que é o mal-estar na infância e a medicalização do sofrimento, que é um tema ao qual a gente vem se dedicando também. Esse é um livro onde eu sou organizadora, é um livro da editora Ágalma, de Salvador, e eu fui convidada para organizar o volume, e muitos colegas que trabalham com esse tema no Brasil todo estão nesse volume. Esse é de mais fácil leitura, eu acredito, para o público em geral, e ele traz a nossa preocupação e a nossa dificuldade, que é, por um lado, não deixar de fazer o diagnóstico cedo, para poder possibilitar intervenções de que a criança precisa, e, por outro lado, não fazer o diagnóstico rápido demais, né? Colocando a criança numa situação de ser nomeada pelo próprio diagnóstico. Antecipadamente, e a gente esquecendo o nome dela.